Você já perdeu o sono a fazer contas de madrugada? Já sentiu aquele aperto no peito ao olhar para o saldo bancário e perceber que o dinheiro não chega até o fim do mês? O desespero de trabalhar duro, tentar construir a sua vida, erguer a sua casa, mas ver as dívidas a acumularem-se como uma bola de neve que ameaça engolir a sua família. Quando a crise financeira bate à porta, ela não rouba apenas o seu dinheiro. Ela rouba a sua paz, a sua dignidade e a sua esperança no futuro. Hoje, vamos entrar na casa de uma mulher que chegou ao fundo do poço financeiro. Ela perdeu o marido, perdeu a renda e o cobrador estava na porta para levar a única coisa que lhe restava. Se você sente que não tem mais nada nas mãos para lutar contra a crise, preste muita atenção. Esta história esconde o maior segredo de Deus para multiplicar o pouco que você tem. A Bíblia não diz o nome dela, apenas que era viúva de um dos profetas. Aquele homem temia a Deus, era honesto, mas morreu e deixou uma dívida enorme. Imagine o desespero dessa mãe. Ela está de luto, o coração em pedaços e a campainha toca. É o credor. Ele não quer saber da dor dela. Naquela época, quando você não podia pagar uma dívida, a lei permitia que os seus filhos fossem levados como escravos para pagar o prejuízo. O credor olhou nos olhos daquela viúva e deu o ultimato: ou você paga o que deve, ou eu levo os seus 2 filhos como escravos. É isso que a crise faz. Ela tenta escravizar o seu futuro, tenta destruir a família que você está a tentar construir. Aquela mulher não tinha a quem recorrer. Ela não tinha um investidor, não tinha um empréstimo aprovado no banco. Então ela correu para o profeta Eliseu e deu um grito de socorro. Muitas pessoas, quando chegam a este nível de pressão, desistem da vida, abandonam a fé e acham que Deus as esqueceu. Se você está a enfrentar uma pressão financeira hoje, se há contas que tiram a sua paz e você precisa de um milagre de provisão na sua casa, deixe o seu curtir neste vídeo agora. O seu like ajuda o YouTube a entregar esta mensagem a outras famílias que também estão a chorar por causa das dívidas. Já deixou o curtir? Então veja o que o profeta lhe perguntou. Quando a viúva gritou por socorro, Eliseu não lhe deu dinheiro. Ele fez uma pergunta que mudou a história daquela família. O que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Olhe para a resposta dela. A tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. 1 Reis 4:2. Preste muita atenção. A dor e o desespero cegam-nos. A viúva olhou para a sua própria casa e disse: não tenho nada. Só depois é que ela se lembrou daquele restinho de azeite no fundo de um vaso. É exatamente o que nós fazemos. Quando as coisas dão errado, você olha para os seus projetos, para o seu pequeno negócio, para os seus talentos e diz: eu não tenho nada. O que eu tenho não é suficiente para pagar esta dívida. O que eu ganho não dá para construir a minha casa ou casar. Mas Deus nunca começa um milagre com aquilo que você não tem. Ele começa com o pouco que você ignora, aquele pequeno conhecimento que você tem, aquela ferramenta simples, aquele trabalho autônomo. O seu quase nada, nas mãos de Deus, é a matéria-prima do seu milagre. Eliseu ouviu que ela tinha um pouco de azeite e deu-lhe uma ordem muito estranha. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Imagine a cena. A mulher está endividada à beira de perder os filhos e o profeta manda-a bater na porta dos vizinhos para pedir potes vazios? Por que Deus mandou fazer isso? Porque o milagre da multiplicação exige que você crie espaço. Deus não vai derramar provisão onde não há capacidade para receber. Se você quer que Deus multiplique os seus clientes, prepare a sua estrutura. Se você quer que Deus abençoe a construção do seu lar, comece a fazer a planta da casa. Planeje os materiais, mesmo antes de o dinheiro todo estar na conta. Se você quer prosperar no seu trabalho, estude, dedique-se, pegue vasilhas vazias. E Eliseu foi claro: não peças poucas. O tamanho do seu milagre será proporcional ao tamanho da sua preparação. Se você pedir 3 vasos, terá 3 vasos de azeite. Se você pedir 50, terá 50. A limitação nunca está na fonte de Deus, está no tamanho da nossa fé. A viúva obedeceu. Ela e os filhos correram pela vizinhança e juntaram dezenas, talvez centenas de potes vazios. E então,
O profeta deu a última e mais importante instrução. Então entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Por que fechar a porta? Porque os maiores milagres da sua vida não vão acontecer no meio do barulho, não vão acontecer no meio da fofoca e das opiniões alheias. Quando você está a construir a sua vida, quando está a tentar sair do buraco e erguer os seus projetos, o mundo lá fora só sabe criticar. O vizinho ri, o cobrador grita, o sistema diz que é impossível. Mas Deus diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu projeto. Não conte os seus planos para quem não tem fé para ajudar a carregar os vasos. A intimidade com Deus no secreto é o que gera a riqueza no público. A mulher trancou a porta. Ficaram apenas ela, os seus filhos, a sua fé e o restinho de azeite. E ali, no silêncio daquela casa humilde, o impossível estava prestes a acontecer. A porta estava trancada. O barulho dos credores e dos vizinhos ficou do lado de fora. Naquela sala, havia apenas dezenas de potes vazios espalhados pelo chão, uma mãe desesperada, os seus 2 filhos e uma pequena botija com um restinho de azeite. A Bíblia diz que ela pegou naquela botija e começou a derramar o azeite no primeiro vaso vazio. A lógica humana dizia que aquele fio de azeite ia acabar em poucos segundos. Mas no reino de Deus, a matemática é diferente. Quando você coloca o pouco que tem nas mãos de Deus e dá o primeiro passo, Ele multiplica. O azeite começou a fluir. Um vaso encheu. Ela passou para o segundo e o azeite continuou a descer. O terceiro, o quarto, o 10º. Sabe o que significa o ato de derramar o azeite? É o seu trabalho diário. É quando você acorda cedo, liga o computador, atende os seus clientes, trabalha de forma independente, matando um leão por dia. É quando você guarda cada centavo suado, porque tem o sonho de casar, porque tem o projeto de bater a laje da sua casa e construir a sua cozinha do zero. O mundo pode não ver o seu suor lá fora, porque você está a trabalhar com a porta fechada, focado no seu propósito. Mas Deus vê. Enquanto você não desistir de derramar o seu esforço, a provisão de Deus não vai parar de fluir sobre a sua vida. Os filhos iam trazendo os vasos vazios e ela ia enchendo. A casa inteira ficou tomada pelo cheiro do azeite fresco, que na época valia muito dinheiro. Até que chegou um momento em que ela olhou para o filho e disse: "Traz-me mais uma vasilha." E o filho respondeu: "Não há mais vasilha nenhuma." E nesse exato segundo, a Bíblia diz: então o azeite parou. Segundo os Reis 4:6. Preste muita atenção nisto. O azeite não acabou porque a fonte secou. O azeite parou porque a capacidade de receber acabou. O limite da bênção de Deus na sua vida é do tamanho da sua fé e da sua preparação. Se a viúva tivesse pedido 1000 vasos emprestados, o azeite teria enchido os 1000 vasos. Pare de limitar o que Deus pode fazer na sua vida profissional. Pare de achar que você só merece o básico para sobreviver. Apresente mais projetos, estude mais, planeje a construção da sua casa inteira, não apenas de um cômodo. Quanto mais vasos vazios você apresentar a Deus, através do seu esforço e da sua fé, mais azeite Ele vai derramar. A mulher olhou para aquela riqueza toda e, em vez de sair gastando, ela fez a coisa certa. Abriu a porta e foi procurar o homem de Deus para saber qual era o próximo passo. A obediência atrai a prosperidade contínua. Ela contou o que aconteceu, e Eliseu deu-lhe a direção financeira, que mudou a história daquela família. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo Reis 4:7. Esta frase é um decreto de Deus para a sua vida financeira hoje. Paga a tua dívida. O credor que estava na porta a ameaçar levar os filhos dela como escravos foi pago. O passado foi cancelado. Mas o milagre de Deus nunca é apenas para empatar o jogo. Ele não te tira do vermelho apenas para te deixar no zero. O profeta disse: vivei do resto. Havia tanto azeite que o dinheiro da venda não só pagou a dívida enorme, como garantiu o futuro daquela família. Deus proveu os recursos para ela criar os filhos com dignidade, sem depender de ninguém. É esse o nível de restituição que o Senhor quer entregar nas suas mãos. O suficiente para pagar o passado
e construir o futuro da sua família, tijolo por tijolo. Se você precisa que Deus multiplique os seus recursos hoje, se você precisa que portas de trabalho se abram para erguer os seus projetos, feche os seus olhos onde você estiver agora. Senhor meu Deus e Pai, eu oro agora por esta pessoa que tem trabalhado duro, mas que tem visto os recursos acabarem. Pai, repreende agora o espírito da miséria e do endividamento. Onde houver um cobrador ameaçando a paz desta casa, que o Senhor entre com provisão sobrenatural. Assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, multiplica o trabalho das mãos do teu filho e da tua filha. Abençoa os seus negócios, os seus clientes e a sua renda autônoma. Abre as portas para que eles possam pagar todas as dívidas e ainda viver do resto. Libera os recursos para o casamento, para a construção do lar e para a segurança da família. Que a tua prosperidade transborde nesta casa, em nome de Jesus, amém. Se você toma posse deste milagre financeiro e crê que a provisão vai chegar, declare nos comentários: Deus vai multiplicar. Não deixe que o desespero roube a sua fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuarmos a caminhar juntos. O azeite da sua vida não vai secar. Fique na paz. E até o próximo vídeo no Passos com o Senhor.